temas, doravante serás pescador de homens. Estas palavras de Jesus ditas ao seu discípulo Pedro são um convite que se estende à igreja cristã de todos os tempos. E por isso eu tomo estas palavras como base para a nossa reflexão neste momento. Essa não foi a primeira vez que Pedro viu a Jesus. Seu irmão André já tinha lhe apresentado o Messias, e ele o levou até o lugar onde Jesus estava. Ele disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E quando André leva seu irmão Simão Pedro até o lugar onde Jesus estava, Jesus olhou para Pedro e então lhe disse: tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Além disso, o próprio Senhor Jesus já tinha estado na casa de Pedro. Lemos isso no Evangelho do domingo passado, quando ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma. Em resumo, Pedro já conhecia o Senhor Jesus, e Pedro já tinha sido convidado a segui-lo. Contudo, parece que Pedro ainda não estava pronto para assumir essa sua função de discípulo. Parece que Pedro ainda estava inseguro, medroso e preocupado com uma série de outras coisas. Pedro estava indeciso, vacilante, e por isso ele continuou a sua rotina de trabalho como pescador lá no Lago da Galileia. E na companhia dos seus sócios, ele tinha trabalhado a noite toda, ele tinha lançado as redes, mas não havia pescado nada. E por isso, no dia seguinte, com o corpo cansado e com a cabeça cheia de sono, lá estava Pedro e seus companheiros cumprindo aquele ritual desolador de lavar e consertar as redes, para quem sabe na próxima noite começar tudo outra vez. Vida dura de pescador, com o que ganhava, mal dava para se sustentarem. Mas muita coisa iria mudar na vida de Pedro a partir daquele dia. Apertado pela multidão, o Senhor Jesus chegou até a praia. E então ele pediu que afastassem um pouco um barco, que era o de Simão Pedro, e ele entrou no barco. E do barco começou a ensinar as multidões que se reuniam em todo lugar onde o Senhor Jesus chegava. Depois da sua pregação, depois do seu ensino, o Senhor Jesus se dirige diretamente a Pedro. E então lhe diz: Pedro, entra novamente no barco, vai até um lugar bem fundo do lago, e então joguem novamente as redes para pescar. Pescador experiente, Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, pescamos a noite toda, mas não apanhamos nada. A noite é o melhor horário para pescar, é o melhor momento para pescar, é a noite que dá mais peixe. E Pedro sabia disso muito bem. Se eles não pegaram nada de noite, era muito pouco provável pescarem alguma coisa agora em plena luz do dia. No entanto, obediente ao mestre, Simão Pedro diz: sob tua palavra lançarei novamente as redes. E o resultado foi extraordinário. Eles nunca tinham pescado tanto como naquele dia. Pois foi nesse momento que o calejado e experiente Pedro
desabou diante de Jesus. Foi nesse momento que Pedro simplesmente caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Diante dessa demonstração de poder e autoridade da parte de Jesus, Pedro caiu em si. Pedro reconheceu sua condição de pecador. Pedro se arrependeu. Pedro reconheceu sua falta de confiança no Mestre. Pedro reconheceu que na verdade ele confiava muito em si próprio e não confiava no Mestre. Pedro reconheceu sua falta de coragem para assumir a missão que Jesus estava lhe entregando. Por isso, de joelhos, é como se Pedro dissesse: Senhor, escolhe outro. Senhor, procura outro, porque eu não sou digno de ser teu discípulo. Eu sou um grande pecador. Aliás, não foi só Pedro que chegou a essa conclusão. A leitura do Antigo Testamento nos mostrou a atitude de Isaías, quando ele foi chamado, quando ele viu o Senhor. E aí ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, ele diz: eu sou um grande pecador. Como é que eu vou ser profeta do Senhor? Mas agora sim, Pedro estava começando a estar preparado, ou estava começando a ser preparado para assumir a condição de discípulo de Jesus. O Pedro que confiava em si mesmo, o Pedro autossuficiente. Por outro lado, o Pedro preocupado, o Pedro inseguro, o Pedro indeciso, o Pedro acomodado. Esse Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, e ele precisava passar por isso. Sim, Pedro precisava reconhecer que era pecador. Ele precisava deixar de preocupar-se só consigo, com o seu sustento material. Ele precisava deixar de lado sua autoconfiança e aprender a confiar em Jesus. E o próprio Jesus é que levantou Pedro. O próprio Jesus reanimou Pedro. Dá para dizer que Jesus ergueu um Pedro diferente. Desabou, caiu o Pedro autoconfiante, o Pedro inseguro, o Pedro preocupado demais consigo mesmo. Esse Pedro caiu. E o Pedro que Jesus ergueu foi um Pedro que começou a aprender a confiar no seu Mestre e no seu Salvador. Vejam, isso aconteceu também com Isaías, aquele homem que diz: eu sou homem de lábios impuros. Esse ouviu de Deus as palavras: eu perdoei os teus pecados. Eu perdoei teus pecados, eu tirei tua culpa e tua maldade. Você pode ser meu servo. Sim, o que Jesus faz com Pedro, Deus já havia feito com Isaías. E observem que o amor de Deus encoraja Isaías. O amor e o perdão de Deus dão ânimo a Isaías, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se tu me consideras digno, se tu me perdoas os pecados, aqui estou, Senhor, envia-me a mim.